aprendemos que as letras formam as sílabas. Mas o que é sílaba? As sílabas são os pedacinhos das palavras. Esses pedacinhos são formados por consoantes e vogais. Uma informação importante que a gente não deve esquecer é que no nosso sistema de escrita, todas as sílabas são compostas por vogal. Ou seja, sempre vai ter vogal na sílaba. Independente do número de consoantes, tem uma vogal. E as palavras nada mais são do que o quê? O agrupamento dessas sílabas. Quando você agrupa as sílabas, você tem o quê? Uma palavra. Da mesma forma que quando você quer separar essa palavra em sílaba, você desagrupa essas sílabas. Então, você tem o quê? A divisão silábica. Ok? E pós-divisão silábica, a gente aprende a fazer o quê? A classificação dessas sílabas quanto ao número de sílabas, que é o que a gente vai ver mais à frente. Aprendemos também a identificar e separar as sílabas das palavras. Lembra lá quando a gente pegava uma palavra, por exemplo, bola? Pedia divisão, vocês dividiam em duas partes, né? Ou seja, dois pedaços, e eu pedia para identificar sílaba inicial, sílaba final. Então, bó, sílaba inicial, lá, sílaba final. Se fosse a palavra sapato, sa, pa, to, 3 pedaços, 3 sílabas. A gente então identificava sa, sílaba inicial, pa, sílaba mediana, to, sílaba final. Então, isso que a gente aprendeu a fazer se chama divisão silábica. Quanto à classificação das palavras em relação ao número de sílabas que ela tem, a gente ia avançar mais à frente para aprender a fazer essa classificação, que é o que a gente vai aprender agora. Tem um videozinho depois para vocês irem pensando, mais sobre o assunto e sistematizar na atividade. Então, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, quando ela tem uma única sílaba, então ela não se separa, ela não se divide, tipo fé. A palavra fé, ela não se divide, então ela tem uma única sílaba, você a pronuncia abrindo uma única vez a boca, fé, uma sílaba, então ela é monossílaba. Quando ela tem duas sílabas, a gente chama essa palavra de dissílaba, ela se divide em 2 pedaços, igual a gente deu o exemplo de bola. Quando essa palavra tem 3 sílabas, ou seja, 3 pedaços, a gente classifica essa palavra em trissílaba, como por exemplo, peteca, pé, té, cá. Quando a palavra tem 4 ou mais sílabas, um número maior de sílabas, a gente classifica essa palavra como polissílaba. Como exemplo, a gente pode falar da palavra biblioteca, Então, vamos separar. Bi, bli, ó, te, cá. Vamos contar o número de sílabas? Bi, bli, ó, te, cá. Bi, bli, ó, te, cá. 5 sílabas. Então, essa palavra vai ser classificada como polissílaba. Ok? Olá! Este é o Mais Educação. A sílaba é o grupo de sons que se emite em cada impulso de voz. Quanto ao número de sílabas, os vocábulos classificam-se em monossílabos, possuem apenas uma sílaba, mar, dó, fé, oi. Dissílabos possuem 2 sílabas, hoje, barco, casa, vida. Trissílabos possuem 3 sílabas, asilo, comida, decisão. E polissílabos possuem 4 ou mais sílabas, quantidade, margarina, publicidade. Até a próxima com mais educação! Não poderia faltar também nessa nossa videoaula o quê? A leitura de leite. Espero que vocês apreciem, o texto. Ele é um texto narrado, tem as imagens, a sequência certinha. Quero que vocês prestem muita atenção, porque a leitura, ela não é só você ler o que está escrito. Então, você tem que aprender também o quê?
a escutar. Porque essa é uma forma de você o quê? Filtrar as informações. Em algum momento, quando alguém te perguntar sobre algum momento do texto, você vai saber inferir, mostrar, apontar onde está. Se eu te perguntar onde está uma palavra dentro do texto, quem é o personagem principal, o que aconteceu em dado momento, né? Isso tudo faz o que? Parte da compreensão do texto. Então, o momento de leitura de leite, ele é muito importante. Tá? Então, a gente tem o texto, né? A Maria vai com as outras. Esse texto também está na nossa atividade da semana. Então, aprecie, então, a leitura, né? Que vai ser narrada. E depois releio novamente, né? Na atividade. Espero que vocês gostem. Maria vai com as outras. Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram uma gripe. Maria pegou gripe também. Atchim! Maria sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Uf, puf. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de jiló. Maria detestava jiló. Mas como todas as ovelhas comiam jiló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou: se eu não gosto de jiló, por que é que eu tenho que comer salada de jiló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Pulava uma ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e tirava. Mé. Pulava outra ovelha. Não caía na lagoa, caía na pedra e quebrava o pé. Chorava. Mé. E assim 42 ovelhas pularam, quebraram o pé, chorando. Mé, mé, mé. Chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada, entrou no restaurante e comeu uma feijoada. Agora, mé. Maria vai para onde caminha seu pé. Então, para finalizar, vamos fazer então um pequeno resumo então do que a gente viu nessa videoaula. Primeiro, o que a gente falou? A gente falou que as pessoas se comunicam por meio da linguagem, né? E quando a gente ainda é bem pequeno, a gente aprende a se comunicar primeiramente pela linguagem oral, ou seja, falando, se comunicando, mostrando para pessoas aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer se expressar, certo? Quando a gente vai ficando um pouquinho maior, a gente aprende a fazer o quê?
uma representação, mas a gente faz essa representação por meio de desenhos, né? Nem sempre esse desenho é fiel àquilo que a gente quer transmitir como mensagem, mas a gente aprende a fazer essa representação, né? Essa forma de comunicação com desenhos. No finalzinho do segundo período, indo para o primeiro, a gente passa o quê? A fazer esse registro utilizando o quê? Letras. Né? Então, a gente já começa a estruturar o quê? A nossa escrita. Aí a gente aprende o alfabeto, né? Conhece as consoantes e vogais. E a gente aprende que a junção das consoantes e das vogais vão dar para a gente o quê? As sílabas. E com a junção de algumas sílabas, a gente então começa a escrever o quê? Palavras. E começa a transmitir com mais clareza para as outras pessoas o quê? Nossas ideias, pensamentos, né? Fatos, histórias, tudo aquilo que a gente quer comunicar. Okay? Aprendemos também o que é divisão silábica, né? Que é a separação de uma palavra em pedaços, né? Então, a sílaba é um pedaço da palavra. Como a gente deu o exemplo de bola, 2 pedaços, peteca, 3 pedaços. Aprendemos também a classificação dessas palavras pela quantidade de sílabas, né? Quando a palavra tem uma única sílaba, a gente chama essa palavra de monossílaba. Quando tem 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. 4 ou mais sílabas, a gente chama de polissílaba. Então, né, para resumir, quando a gente então aprende a sistematizar todas essas etapas de construção da palavra, a gente então depois a gente vai o quê? Estruturar frases, né? A gente vai aprender a colocar as palavras de forma que a gente consegue dar uma ideia geral daquilo que a gente está pensando, por meio de frases, mais à frente, por meio de textos, ok? Então, a próxima aula a gente retoma mais um pouquinho o conteúdo de português. Tchau!